Oi, eu sou o Bryson e eu tenho muitos irmãos. É claro que eu já fiz vídeos sobre eles e também já falei mal deles. Mas calma, em breve também vou falar mal da minha mãe e do meu pai. Enquanto isso, eu decidi compilar as minhas histórias favoritas sobre meus irmãos. Apreciem a saga dos irmãos. Ei, Brenner, se você pular desse penhasco agora, eu te dou 1 centavo. Oi, eu sou o Bryson. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as vezes que quase morri e as que me machuquei pra caramba. Mas isso me fez pensar nas outras tretas de machucado. Eu lembrei de um irmão. O cara que escapou da morte mais vezes do que consigo contar. O irmão que não tá nem aí pra própria mortalidade e vivia se machucando. O garoto selvagem, se preferir. O caçula, o Brenner. Esse vídeo vai ser bem longo, porque o Brenner se machuca bastante. Eu não quero cortar histórias legais nem fazer uma parte 2, então bora sentar, relaxar, pegar uma pipoca e rir da dor do meu irmão. Quase todos os machucados do Brenner foram culpa dele mesmo, mas acho justo começar o vídeo com o primeiro machucado do Brenner, aquele que ele sofreu por minha causa. O Brenner tinha acabado de nascer e meus pais me chamaram pra dar oi pro meu irmãozinho novo. Quando fui falar com ele, ele esticou a mão e arranhou meu peito. Claro, o Brenner era só um bebê, não controlava o próprio corpo e só tava se mexendo. Mas o meu cérebro de 4 anos não deixou barato. Como ousa? Primeiro, você invade a minha casa, rouba o meu lugar de caçula fofo e ainda tira a atenção dos meus pais. E agora isso? Eu te ofereci a minha mão em amizade. Você me atacou. Você tem que pagar pelas suas ações. Aí, não. Para. Se acalma aí. Não faz isso. Meus pais tentaram me parar, mas já era tarde. Eu estiquei a mão e arranhei ele de volta. Ele começou a chorar e meus pais me colocaram de castigo. Mal sabia o Brenner que a dor dele só tava começando. Falando sério agora, eu me senti muito mal pelo que eu fiz. Até hoje eu peço desculpas pro Brenner por causa daquilo, mas ele nem se lembra, então não liga. Brenner, minha consciência tá pesando muito ultimamente. Eu sinto muito mesmo pelo que eu fiz. Cara, aquilo foi há 17 anos, dá pra superar? Eu te perdoo, tá bom? Valeu, eu te amo, Brenner. Que alívio tirar isso do peito. Ai. Lembra do meu vídeo sobre dor quando o Brody fechou a porta nos meus dedos? Pois é, aparentemente esse tipo de experiência é coisa de família. O Brody passou pela porta enquanto o pequeno Brenner tava com os dedos na dobradiça e o Brody fechou a porta de novo. Os dedos do Brenner dobraram 1000 vezes. Se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que prendi os dedos de um irmão na porta, eu teria 2 centavos. Não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Ainda bem que os dedos do Brenner não quebraram e os médicos deram um jeito. Melhoras, amigão, e não se metam em mais encrencas. Não posso prometer nada. Uma vez, a gente tava brincando de pega-pega e em vez de ser pego por mim, ele pulou numa rua movimentada e por pouco um carro não pegou ele. Acho que o Brenner preferia morrer do que perder no pega-pega. Você preferiria sofrer uma morte horrível ou... Com certeza morrer. Peraí, você nem ouviu a outra opção? Morrer. Sério, eu não entendo por que ele é tão propenso a acidentes, mas a próxima história não foi acidente. Sabe como é quando sua mãe tem uma amiga muito próxima, daí ela decide te fazer sair com os filhos dela, mas você não gosta deles? Pois é. Quando eu era mais novo, minha mãe mandou o Brenner e eu brincar com os vizinhos, Jake e Steven. O principal motivo de eu não gostar do Jake era porque ele disse: sua irmã é muito gata. A Brittany tinha 18 anos. Eu e o Jake tínhamos 8. Você já pensou em fechar o bico? Enfim, eu aguentei as palhaçadas do Jake o dia todo, mas acabei me escondendo dele na varanda da frente. Fiquei vendo o Brenner e o Steven brincarem no quintal. Vem cá, Brenner, quero te mostrar uma coisa. O Brenner se aproximou, pegou o Steven pela mão dele, meteu a mão no bolso, tirou uma tesoura e começou a cortar os dedos do Brenner. Para! Eu corri até eles pra ver como o Brenner tava. Os dedos dele estavam sangrando e ele chorando. Eu dei um tapa na tesoura da mão do Steven, agarrei ele pelo braço e levei ele pra mãe dele. Aí, o Steven acabou de cortar os dedos do Brenner com uma tesoura. Ai, Steven. O quê? Só isso? Eu fiquei chocado. Liga pra minha mãe agora pra ela buscar a gente. Nós vamos embora. Nós saímos e os dedos do Brenner sararam de boa. Mas a reação da mãe deles não foi nada legal. Ainda bem que nunca mais precisei ir na casa daquele povo. Isso me lembra de outra vez que o Brody era bem novinho e o outro garoto tava batendo nele. Minha mãe levou o garoto pra mãe dele e disse que o filho dela tava batendo no Brody. E tudo que ela disse foi: que meus macias, Hunter. Tipo, é sério? Que tal punir o seu filho por bater em um desconhecido? Claramente você não sabe disciplinar crianças! Aqui, deixa eu te mostrar como se faz!
Muitos dos machucados do Brenner foram causados porque ele queria crescer rápido e acompanhar os irmãos mais velhos. Por exemplo... Minha vez! O Bryson não precisa de rodinhas na bicicleta, então eu também não. Deixa eu tentar. Mais uma vez, o Brenner tentou criar uma moda que os outros irmãos seguiriam. E as consequências foram graves. Essa próxima história é o verdadeiro motivo de eu ter feito esse vídeo. Honestamente, ainda me surpreendo que ele tenha sobrevivido. Foi tenso. No nosso porão tinha uma máquina de exercício alta que era tipo assim. O Brenner decidiu que queria escalar e pular dela em cima do nosso Puff à toa. Mas dessa vez, deu muito errado. O Brenner empurrou o Puff pra perto da máquina, subiu e pulou de cabeça com a mesma falta de preocupação com a vida que um jogador de Minecraft tem ao ver um bloco de água no fundo de um penhasco. Parte do Puff cobriu o banco do exercício, que se estendia um pouco, escondendo a grande parte de metal por baixo. O Brenner achou que, como tinha parte do Puff ali, seria macio. Mas a cabeça dele bateu no Puff e no metal, e ele bateu de testa, fazendo um buracão. Minha mãe e a Brittany correram até o Brenner, que estava chorando com sangue pelo corpo todo. Ficaram desesperadas e levaram ele correndo pro hospital. Só vi ele de relance enquanto saíam, mas dava pra ver que foi feio. Depois, elas me disseram que dava pra ver o crânio do Brenner pelo buraco na cabeça. Meu pai me mandou pra casa de um amigo pra eles cuidarem de mim, enquanto meus pais cuidavam do Brenner. Eu lembro de ficar sentado na escada, morrendo de medo de nunca mais ver o Brenner. Deus, escutai minha prece. Se o Senhor fizer o Brenner se recuperar, prometo nunca mais fazer mal a ele. No hospital, como o Brenner era tão propenso a acidentes, eles ficavam apontando pra cortes na cabeça dele que eram de outras travessuras. Esse corte é antigo a novo. E esse aqui é antigo a novo. E esse aqui é antigo a novo. Finalmente, minha irmã disse: esse! O corte na testa dele! Esse é novo! Esquece o resto e cura esse! De algum jeito, os médicos deram um jeito nele. Acho que até um cirurgião plástico ajudou a arrumar a cabeça dele. Quando viu o Brenner de novo, ele tava de pé com 25 pontos na cabeça. Mas ele tava bem. Eu pensei que você fosse morrer, Brenner. Que bom que você tá bem. Enfim. O Brenner ainda tem uma cicatriz enorme na testa, mas graças aos médicos ele ficou bem. Brenner, dá pra você pegar leve nos machucados? Você vai morrer se não tomar cuidado. Não é difícil morrer. Dá pra eu fazer isso agora mesmo. Mas, tipo, o número 2... Uma vez, o jovem Brenner estava usando o banheiro e encontrou um frasco de analgésicos na bancada. Eles tinham uma cobertura de açúcar para facilitar a ingestão. Então, o Brenner pegou os comprimidos um a um e chupou eles até acabar o açúcar. Depois cuspia fora. Ele fez isso várias vezes sem parar. E de tanto chupar os comprimidos, passou mal e desmaiou. Ai, que soninho! Minha mãe encontrou o Brenner desmaiado no chão do banheiro, cercado de comprimidos. O quê? E mais uma vez, os médicos mostraram por que é bom ir pra faculdade. Não pra mim, é claro, mas pra vocês é ótimo. Eu não sei como eles salvaram ele, sério. Eu não sei como os médicos trabalham. Até onde eu sei, eles podem ter tirado todo o sangue do Brenner, que estava contaminado com drogas, jogado fora e depois colocado sangue fresco, sei lá. Outra vez, ele engoliu um monte de moedas. E de novo, meus pais correram com ele pro hospital, onde fizeram um raio-x que mostrou um monte de moedas no estômago dele. Eles disseram pros meus pais que deveriam vasculhar as fezes dele. Até cagar todas as moedas. Ele era como um cofrinho, só que muito mais nojento. Ai! Ele era como um cofrinho, só que muito mais nojento. Honestamente, com a frequência que o Brenner visitava o hospital, fico até surpreso que não tem uma ala especial só pra ele. Nessa próxima história, é surpreendentemente a única vez que o Brenner quebrou um osso. Você pensaria que a essa altura ele não teria mais ossos, de tanto que ele se machucou. Mas não, ele ainda tem ossos. A minha família tem uma motocicleta pequena que chamamos de Big Bertha. É divertido andar nela, mas ela não tem suspensão. São só 2 rodas e um motor, nada mais. E um dia o Brenner estava pilotando ela e apesar de saber que a Big Bertha não tinha suspensão, ele decidiu andar com ela na beira da calçada. A moto saltou, o Brenner balançou e perdeu o controle e foi lançado por cima do guidão. Ele caiu em cima do braço e quebrou feio o pulso.
Uma ida ao hospital depois e o Brenner tava com gesso. Ele queria que seu gesso fosse único, então me pediu pra pintar, tipo a manopla do Thanos. Daí eu peguei a tinta e pintei o melhor que pude pra parecer a manopla. Na minha opinião, ficou bem legal, mas depois o braço do Brenner começou a coçar. Os médicos disseram pra ele que o braço coçaria no começo, mas que se ele ignorasse, a coceira passaria. Mas também especificamente disseram pra ele deixar o gesso em paz e não enfiar nada lá dentro pra tentar coçar. Porém, a coceira foi mais forte que o Brenner. Sem consultar ninguém, ele pegou os óculos do Brody e começou a enfiar a haste no gesso, numa tentativa de coçar. Ele tirou os óculos só pra perceber que a parte pequena de borracha tinha escorregado e agora estava presa no gesso. Determinado a coçar a coceira e recuperar a cobertura de borracha, o Brenner de alguma forma removeu toda aquela parte fofa de dentro do gesso, ficando apenas com a casca dura. Brenner coçou a coceira e ficou satisfeito. Então a mamãe entrou e viu o que o Brenner tinha feito. O quê? O quê? O quê? O quê? O que você fez, seu capeta? Eles voltaram pro hospital e explicaram a situação. Você consegue imaginar ser médico e colocar um gesso bonito em alguém e ficar sabendo que arrebentaram com a sua obra-prima? Acha que eu sou sua empregada? Acabei de limpar esse braço! Consegue deixar ele limpo por 10 minutos? Eles tiveram que cortar o gesso do Thanos e fazer outro. O Brenner chegou em casa e me pediu pra pintar de novo o gesso. Não! Eu gastei muito tempo pintando aquele outro e você vacilou. Como é que eu vou saber que não vai estragar de novo? Qual é, mano? É só pintar de novo. Por que eu deveria ser penalizado por causa do seu desmazelo? Então, o Brenner ficou com o gesso azul sem graça, em vez de um gesso maneiro do Thanos. Alguns meses depois, os médicos tiraram o gesso e perceberam que o braço do Brenner tinha sarado torto. Tinha literalmente um ângulo de 15 graus. Minha mãe mostrou o erro e o médico disse: Pois é, está dentro da margem de erro que consideramos aceitável, então vamos deixar assim mesmo. O quê? Fácil falar quando não é você que tem que viver com o braço torto! Arruma o braço dele e faz direito essa vez! Então, os médicos explicaram que para consertar teriam que quebrar o braço do Brenner de novo, angulá-lo corretamente e engessar de novo. Manda ver! Peraí, o quê? Segurem o moleque. Peraí, não! E eles fizeram isso. Com o tempo, o braço do Brenner sarou corretamente, mas não sem dor. Agora você pensaria que depois de quebrar o braço na Big Bertha, o Brenner nunca mais tocaria naquela coisa, né? Não. Deixa eu te contar mais uma história. Um dia, eu e o Brenner ficamos entediados e decidimos dar uma volta. Ele na Big Bertha e eu no meu kart. Nós corremos um atrás do outro no estacionamento, mas aí eu pensei, como é que eu posso tornar essa corrida mais interessante? E a minha mente foi pro meu jogo favorito de corrida, Mario Kart. Sabe, aquele jogo onde você destrói seus inimigos jogando itens neles? Então eu decidi passar pelo Brenner e jogar meu chinelo nele. Nós ficamos jogando chinelos um no outro como se fossem cascos verdes por um tempo. Depois passei voando e acertei o Brenner com o chinelo, e ele quis revidar com algo mais forte. Ele pegou um grande galho de árvore e dirigiu na minha direção. Ele balançou o galho e eu desviei. Mas o galho era tão pesado que balançar ele desequilibrou o Brenner. Ele tremeu e voou por cima do guidão de novo. De novo? Sério, de novo? O Brenner estava todo arranhado e machucado, mas felizmente não quebrou nada. Finalmente ele aprendeu a lição e não pilota mais a Big Bertha. Mas eu sim. Estamos no fim do vídeo e eu nem contei todos os acidentes do Brenner. Se eu continuar falando, esse vídeo vai ter 30 minutos. E nesse meio tempo, ele vai se machucar de novo. Vamos passar bem rápido algumas histórias. Rodada rápida! Visitamos um aquário que deixava você nadar com tubarões e um tubarão bambu mordeu o dedo do Brenner. O Brenner tava num trampolim, deu um salto idiota, caiu de cabeça e teve que usar um colar cervical. O Brenner e o Brody foram andar de caiaque. O Brody tentou espirrar água no Brenner, mas o remo bateu na água e voou na cara dele, quebrando os dentes da frente. Um carro foi pra cima dele quando criança, mas ele se segurou no para-choque enquanto era arrastado e minha irmã parou o carro pra salvar ele. Um amigo, sem querer, atirou nele na testa com uma arma de chumbinho e a testa dele ainda tem um amassado. Conclusão, o anjo da guarda do Brenner é diferente, porque já salvou ele mais vezes do que consigo contar. E por mais que eu faça piada, eu sou grato por isso. Ele cresceu e acho que ele ficou um pouco menos propenso a acidentes. Vamos torcer pra que continue assim, porque tenho certeza de que ele já usou todas as 9 vidas dele. Deus já devolveu a alma dele pro mundo dos vivos tantas vezes que se o Brenner aparecer lá de novo, ele vai dizer: Ah, esquece. e fica com ele. Mas aí, podia ser pior. Pelo menos a alma dele tá garantida no céu.
Me deixa entrar! Me deixa entrar! Alô? Alô? Tá funcionando isso? Aí, meu irmão tá me enchendo o saco pra caramba ultimamente, mas eu tô ligado nas manhãs dele, já sei como dar o troco. Coloquei um balde em cima da porta dele e quando ele passar, vai tomar um banho. Ele tá vindo. Shhh. O quê? Tá querendo usar minhas próprias artimanhas contra mim? E aí, eu sou o Bryson e esse é meu irmão mais velho, o Brayden. E hoje somos melhores amigos, mas nossa relação nem sempre foi assim. O Brayden era um verdadeiro bully e eu sempre fui o inocente da história a vida inteira. Isso Cala não é. a boca, enfim. Você não manda em mim! Cai fora, o canal é Não tô meu. nem aí, eu que mando, sou maior, sou mais eu forte. tenho mais grana. Você arranja um advogado. Enfim, hoje eu queria contar algumas histórias fantásticas da nossa rivalidade de irmãos. E como isso virou uma amizade maneira. Vamos começar do começo. O Brayden tinha um problemão comigo se eu ficasse de boa no meu canto. Eu tava lá tranquilo, no meu quarto, brincando de Lego, e ele vinha e derrubava tudo. Parecia um castor ao ver um riacho. Os dois pensavam: alguém tem que interromper isso. uma vez a gente tava lutando e colocamos um travesseiro debaixo da camisa pra proteção. O Brayden viu isso e pensou: ele tá com um travesseiro debaixo da camisa. Ele tá imune contra os ataques, então não importa a força dos meus golpes. Daí ele me chutou e eu bati num banco, acertou as minhas costas sem proteção e eu fiquei totalmente sem ar. Ah, tá bom, já deu, para de drama. Você tá bem. Olha, eu não vejo motivo pra não mantermos esse pequeno incidente só entre nós. Não conta pra mãe, senão eu te arrebento. Beleza? Tudo certo, até mais. O próprio Brayden me disse que só descobriu empatia no dia que ele atirou um pinhão nas costas do Brody e fez ele sangrar. Enfim. Mas ele só foi usar a empatia muitos anos depois. Até hoje, ela ainda é meio seletiva. O Brayden adora provocar os outros. Crescer com ele foi uma aula magna de como irritar as pessoas. E me irritar era moleza. Eu só queria paz e o Brayden sabia exatamente como acabar com meu sossego. Por exemplo, por várias noites seguidas eu tava na cama e ele entrava e dizia: você tá bem demais há muito tempo, sabia? E aí me dava uma surra. Depois eu perguntava: por quê? E ele respondia: sem motivo, foi do nada. Enfim, nos vemos amanhã no mesmo horário? Uma vez, viajando com a família num cruzeiro, mamãe queria que a gente tirasse uma foto juntos. Naquela época, as provocações chatas do Brayden tinham infectado todos nós. Era como um vírus. O Brayden me irritava e pra desestressar, eu irritava o Brenner. Mas que dinâmica saudável, hein? Gente machucada também machuca, ué. Não é isso? E pra piorar, o Brayden era mestre em fazer parecer que a culpa era minha e se fazer de inocente. Então, nós estávamos nos preparando pra tirar uma foto e o Brody e o Brayden decidiram que seria o momento perfeito pra ficar apertando minha bunda. Claro que eu fiquei bolado e comecei a empurrar pra eles pararem enquanto riam de mim. Mamãe ouviu a confusão e, é claro, achou que eu tava causando problema à toa e falou: Bryson, para! Então eu tentei aguentar e sorri pra foto enquanto meus irmãos riam de mim. Aqui tá a recriação da tal foto. Eu me dei mal de todos os jeitos. Fiquei com uma cara horrível porque tava tentando não me mexer enquanto beliscavam minha bunda. Mamãe ficou brava comigo e, é claro, o Brody e o Brayden saíram ótimos. Eles estavam curtindo a alegria de um plano maligno dando certo. Sabiam que eu não tinha saída, então os sorrisos deles eram genuínos. Nenhum deles jamais tinham nenhuma única vez sorrido tanto assim em fotos de família. Por outro lado, eu e o Brayden ainda fizemos uma parceria nessa mesma viagem. Eu tava no banho e o Brenner não parava de apagar a luz pra me irritar. Eu avisei várias vezes que ia cuspir água nele se continuasse, mas isso só colocava mais lenha na fogueira. Ele apagava e saía correndo pelo corredor inúmeras vezes. Uma hora pedi pro Brayden me ajudar a dar um castigo no Brenner e ele topou. O Brayden ficou escondido atrás da porta, o Brenner voltou e apagou a luz, mas antes que pudesse fugir, o Brayden pegou ele. Agora, vai! Enquanto eu enchia a boca d'água pra jogar no Brenner, comecei a rir, pensando em como seria engraçado ver ele todo molhado. Mas a risada fez eu engolir a água sem querer. Entrou tudo nos meus pulmões e eu comecei a tossir violentamente. E algo naquela tossida fez meu estômago pensar: ele tá tossindo. Vamos fazer um reset completo. Pode colocar tudo pra fora, tá bom? Pip. E eu vomitei no chuveiro enquanto meus irmãos olhavam. Eu devia ter vomitado no Brenner e ele nunca mais ia me encher
encher o saco. Mas aqui vai outro exemplo das travessuras do Brayden contagiando a galera. Nessa época, a gente tava no ensino médio e o Brayden cismou de ficar me mostrando o dedo do meio. Só que uma hora acabou virando uma piada interna nossa e eu comecei a mostrar de volta. Então a gente fazia isso o tempo todo um pro outro, deixando confuso quem tivesse perto. Meio que virou o nosso jeito de se cumprimentar. Mas um dia, essa brincadeira inocente deu muito errado. A gente foi comer no restaurante, eu paguei e a moça me deu o recibo. E eu fui dar um joinha pra ela, mas o costume tava tão enraizado em mim que, sem querer, mostrei o dedo do meio. Sorte que ela tava virada. E quando ela olhou de volta, na hora H, eu troquei o gesto pra um joinha. Foi tipo usar o emoji errado na vida real. Eu contei pro Brayden e a gente riu e mostrou o dedo um pro outro. Sério, não tem muita história extrema do Brayden praticando bullying contra mim. Era mais uma provocação constante, gradual, que ia acabando com a minha sanidade ao longo dos anos. Por exemplo, me bater do nada pra me manter alerta, roubar minhas coisas, esconder, me tirar do Xbox, me dar um controle desconectado pra eu pensar que tava jogando contra ele, me empurrar forte demais na gangorra pra eu bater numa árvore, me jogar em todas as piscinas, jogar a bola em mim com muita força e por aí vai. Esse tipo de coisa pesa muito quando você é pequeno. Era um ciclo vicioso dele me provocando demais e eu sendo muito sensível. E não tem lógica nenhuma nos crimes dele. Geralmente acontece assim. Mas que bruto. Não tem problema, eu conheço as manhas dele. Ele tá tentando me tirar do sério. Pois ele que se prepare, eu tô no pleno controle das minhas emoções. Dito isso, tenho que achar um jeito de dar o troco por isso. Mais tarde, vou preparar uma armadilha no quarto dele. Quando ele entrar, vou estar escondido no armário com uma pistola d'água pra ensopar ele. E aí eu vou botar a culpa no Brenner. Vai ser o crime perfeito. Ria enquanto pode, Brayden, porque hoje à noite seu reinado acaba. Pega ele, Joe! Dito tudo isso, tenho que contar pelo menos uma boa história sobre o Brayden, porque na real ele é um irmão incrível e eu o amo muito. O ano era 2017 e eu tava prestes a fazer 16 anos. O Nintendo Switch ia ser lançado no dia seguinte e eu pedi aos meus pais se eu podia acordar cedo, ficar na fila da loja e comprar o Switch com o dinheiro deles pro meu aniversário, já que provavelmente ia esgotar em todo lugar até chegar no meu aniversário de verdade. Eles disseram não e eu fui dormir chateado. Aí, às 5 da manhã, o Brayden me acordou e disse que mamãe e papai só me disseram não pra fazer uma surpresa e que a gente ia na loja comprar agora. Foi uma ótima experiência de irmão e sempre vou ter boas lembranças de esperar na fila com o Brayden e jogar Zelda. Aqui tô eu, 6 anos depois, jogando o novo Zelda naquele Switch no dia de lançamento. Eu tô cansado disso, O problema é seu, p***! Às vezes, o Brayden faz coisas meio legais, meio chatas. Aí, deixa ele passar, seus idiotas, esse papel é meu! Ai! Agora, eu não vou dizer que sou a pobre vítima em todas as situações. Eu também sei provocar o Brayden, como minha mãe nos ensinou. Quando um não quer, dois não brigam. Mas entre mim e o Brayden eu mudaria pra... Quando dois querem, a briga é eterna! E dito isso, o Brayden afirma com veemência que uma vez eu joguei uma lata cheia de Sprite na cabeça dele. Não lembro disso de jeito nenhum, mas admito, não é impossível da minha parte. Uma vez a gente tava num caiaque duplo juntos e eu tava remando fora de sincronia de propósito, pros nossos remos baterem. Direita, esquerda, direita... Oh, pô, faz direito! Eu tô tentando. Às vezes eu esqueço onde é esquerda e direita. Só seguir meu ritmo. Esquerda, direita, esquerda. Você tá fazendo errado de propósito! E o que você vai fazer? Me derrubar? Estamos no mesmo barco, idiota! Mas eu também faço coisas legais por ele, tipo encontrar uma bela esposa. Deixa eu explicar. Uma vez, várias famílias e amigos do meu bairro foram numa viagem grande de acampamento / trilha. E eu tava almoçando com a nossa amiga da família Kira. Enquanto a gente comia, eu disse pra ela, você devia sair com o Brayden. Eu acho que o Brayden seja o meu tipo. E eu pensei comigo, me engana que eu gosto. E 5 anos depois, eu virei padrinho de casamento. Mandei bem. O Brayden deve o casamento dele a mim. Por isso, vou colocar o nome do primeiro filho. Não. O nome do bebê vai ser Bryson 2, a sequência. Não vai rolar. Vai sim, galera. Aqui vai outra história de amor de família. O Brody trouxe uma garota chamada Jan pra conhecer a família, então decidimos jogar um jogo de tabuleiro juntos. Era um jogo de papéis secretos. Vamos chamá-lo de vilão secreto.
Enfim, no jogo de tabuleiro, os mocinhos tentam descobrir quem são os vilões e precisam pará-los pra ganhar. Pegamos os papéis secretos e eu era o vilão. Eu tive que manter minha identidade em segredo e convencer todo mundo que eu era do bem. O jogo continuou e chegou no ponto que, se eu fosse eleito chanceler, eu e os vilões ganharíamos. Eu tinha jogado de um jeito que deixou o Brayden totalmente convencido de que eu era inocente. Mamãe tava desconfiada, mas o Brayden me defendeu e me elegeu como chanceler porque confiava em mim. A votação foi aprovada. Se o Bryson for vilão, então perdemos. Bryson, você não é o vilão, né? O Brayden ficou tão bravo por ter sido enganado que ele literalmente me agarrou, me jogou na mesa e me enforcou enquanto eu ria. Enquanto a Jen assistia horrorizada. Que bela introdução à família. De algum jeito, ela ignorou esse alerta e se casou com o Brody mesmo assim. Os avisos estavam lá, ela quis ficar mesmo assim, então a culpa é dela. Eu não sou o casado. Falando de jogos de tabuleiro, só me lembro de jogar Banco Imobiliário uma vez. E eu só me recordo de alguém ficar bravo, pegar a peça de avião de metal e jogar como uma estrela ninja por pura raiva. Errou o alvo e ficou grudado na parede. Ainda bem, podia ter furado o olho de alguém. Não lembro quem jogou, mas no fundo, sei que foi ele. Enfim, conforme eu e o Brayden crescemos, nos tornamos melhores amigos. Irmãos têm mesmo essas loucuras. Vocês passam a vida toda brigando e um dia vocês dois refletem. Ele foi meu melhor amigo o tempo todo. O Brayden se tornou um grande homem e eu amo como um irmão. Peraí. Oi. Bem-vindos ao programa de culinária do Bryson. Hoje vamos preparar um cereal. Primeiro, despejam cereal. Mas, Bryson, e se eu preferir colocar o leite primeiro? Como eu tava dizendo, primeiro coloquem o cereal, depois o leite. Voilá, o cereal tá pronto. O quê? Peraí, não! Os portões do inferno se abriram para receber tua alma. Agora submeta-se ao tormento sem fim. Não, por favor, eu sou um bom menino. Ah, não. Bom, vem me salvar. Programa de culinária do Bryson! Oi, eu sou o Bryson. E teve uma vez que eu causei um incêndio com gordura em casa. E acreditem ou não, esse não foi o primeiro incêndio que a família Haminations enfrentou. Deixa eu começar lá do início. Então, quase todas essas histórias giram em torno de um irmão, o piromaníaco da família. Meu irmão mais velho, Brody. Antes de destruir a reputação do meu irmão, difamar seu nome pra sempre e garantir que ele seja proibido de chegar a menos de 150 metros de um isqueiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu te amo, Brody. Nossa jornada começa quando o Brody tinha 3 anos. Eu lembro como se fosse ontem. Exceto que eu não tinha nascido ainda. Minha família estava visitando nossos avós e tios. E meu tio Mark decidiu passar um tempo com o Brody. Até hoje, ninguém sabe no que o tio Mark estava pensando. Mas ele resolveu ensinar o Brody como usar um isqueiro e como trancar portas. 2 habilidades essenciais para qualquer criança de 3 anos, é claro. E em uma única atitude, esse conhecimento transformou o Brody. Saiu de um bebê inofensivo a um piromaníaco capaz de tocar fogo na própria casa. Brody usou seu conhecimento na mesma hora. Ele se trancou no quarto da vovó, se escondeu debaixo da cama e começou a derreter a cera embaixo dela. A parte de baixo da cama começou a pegar fogo e a cera começou a pingar no carpete. A família sentiu o cheiro de fumaça e correu pela casa procurando o Brody. Ai, meu Deus, ai, tá pegando fogo! Fiquem todos Qual o calmos, procedimento pessoal! devemos adotar? Cala a boca, porra! Mas a porta estava trancada. Quando finalmente entraram, acharam Brody com um isqueiro na mão, ao lado de uma cama pegando fogo. Eles apagaram o fogo rapidamente enquanto Brody observava. Mesmo não estando lá, posso imaginar o Brody rindo por dentro, porque naquele momento nasceu dentro dele uma chama que nunca se apagaria. Esse foi o começo de uma vida de piromania. Meus pais ficaram bravos com o tio Mark, com razão, e anos depois eles se vingaram. O filho do tio Mark era bem jovem, meus pais foram visitá-los. Ei, garotinho, vem cá, eu vou te ensinar a usar o isqueiro. Não! Não! A sua família tem um piromaníaco ou vocês são normais? Meu objetivo na vida é explodir tudo! O próximo
próximo incidente aconteceu 1 ano depois. Brody tinha 4 anos e eu lembro como se fosse ontem. Exceto que eu ainda não tinha nascido. Mamãe estava do lado de fora de casa conversando com uma amiga e Brody estava lá dentro, sozinho. Ele decidiu que queria um cachorro-quente e ele tinha visto nossos pais usarem o micro-ondas antes e pensou: Ah, eu só preciso colocar no micro-ondas, apertar alguns botões e depois iniciar. Então foi exatamente o que ele fez, mas sem perceber, colocou pra mais de 1 hora. Um tempo depois, a amiga da mamãe notou a fumaça saindo das janelas da casa. Mamãe correu pra dentro em pânico e encontrou o Brody com seu cachorro-quente. Eu tentei fazer cachorro-quente, mas só saiu um pedaço de cocô. O cachorro-quente foi reduzido a uma pedra totalmente torrada, super queimada. E foi assim que a casa da minha família quase foi queimada por um cachorro-quente. Depois, no ano seguinte, quando o Brody tinha 5 anos, ele ganhou óculos. Dessa vez eu lembro claramente, exceto que eu ainda não tinha nascido. Mais uma vez, ele foi deixado sozinho na cozinha. Brody encontrou um isqueiro, se sentou no balcão e começou a acendê-lo várias vezes. Sei lá, só por diversão. Daí ele pensou, será que meus óculos são a prova de fogo? Ele lentamente começou a levantar o isqueiro cada vez mais perto do rosto e... a lente rachou. Mãe! O quê? Que barulho foi esse? Você quebrou seus óculos? Sim! E isso é só a ponta do iceberg, ou melhor, do fogoberg. Brody, na adolescência e na vida adulta, ateava fogo com frequência nas toalhas de papel no balcão, fazia fogueiras ao ar livre sem motivo e colocou papel alumínio no micro-ondas. Eu não tô brincando. Aí, Brody, tá cozinhando o quê? E quando o Brody tinha 6 anos, ele tinha que ser levado pela coleira sempre que saía. Sim, ele era uma daquelas crianças. Porém, nem a coleira podia conter sua natureza caótica, porque, de alguma forma, em um só dia, o Brody acionou o alarme de um carro, o alarme de um elevador e o alarme de um aeroporto. Se você ainda não entendeu, deixa eu soletrar pra você. O Brody era uma ameaça à sociedade. Ele ainda é uma ameaça, mas a esposa dele mantém ele na linha. Na maior parte do tempo. Agora, todas essas histórias eram sobre o Brody, mas esse não é o canal dele. Agora é hora de falar sobre como eu comecei um incêndio. Mas pelo menos foi um acidente, diferente do Brody, que colocava fogo de propósito nas coisas. Além disso, todas as histórias do Brody aconteceram quando eu era apenas uma alma não nascida curtindo no abismo quântico. Eu meio que sinto falta. Enfim, vamos à minha história do incêndio com gordura. Naquela época, eu finalmente já tinha nascido e estava prestes a começar uma receita de família com meu colega de quarto, Dallan. O frango estava descongelando e quase pronto. Coloquei um pouco de óleo em uma panela e liguei o fogão no baixo para aquecer e ficar pronto pro frango. Pelo menos foi o que eu pensei, mas acabei colocando no máximo sem querer. Aí me distraí conversando com o Dallan e esqueci completamente do frango. Sim. Pouco tempo depois, o quarto começou a ficar cheio de fumaça. O que será que é isso aí? A gente foi checar e viu uma coluna de fumaça saindo da panela. Enquanto eu corria pra tentar consertar meu erro grave, a fumaça pegou fogo e soltou um clarão laranja assustador. Ai, não! Eu vi o inferno naquele momento e o rosto do diabo ficou me encarando. Então, por alguns torturantes segundos, eu fiquei ali congelado, me perguntando o que fazer. Já ouviram o termo lutar ou fugir? Bom, na verdade, tem uma terceira opção: congelar. E meu cérebro escolheu congelar. Dallan viu que eu estava paralisado e na mesma hora entrou em ação. Ele pegou uma tigela e cuidadosamente cobriu a panela, extinguindo a chama. Eu fiquei tão envergonhado que meu colega de quarto grande e forte precisou me salvar. Delicadamente eu ajudei a tirar a fumaça abrindo as janelas. Eu resfriei e limpei a panela e terminei a receita com muito cuidado. Comidinha gostosa! Eu também pedi muitas desculpas ao Dallan, que insistiu em dizer que não foi nada demais. De verdade, eu não consigo explicar direito o quanto eu fiquei envergonhado. Eu só tentei bancar o adulto e fazer comida. Eu quase incendiei minha casa, mas eu aprendi uma lição valiosa. A lição é: tenha um colega de quarto que não tenha medo de fogo. Eu vou ser mais cuidadoso no futuro e espero que da próxima vez eu não congele. E pra terminar, eu quero reforçar para que todos vocês sejam muito cuidadosos ao cozinhar, porque vocês podem literalmente morrer. Além disso, fiquem longe do Brody ou ele vai queimar a sua casa. Felizmente, fogo não vai mais ser problema pra mim, porque desde meu incidente com o fogão eu dominei a dobra de água. E eu dominei a dobra de fogo. Não faça isso, Brody. Não me desafie. Isso não vai acabar bem.
Eu vou poupar você, irmão. Vou te deixar ir em nome da nossa antiga amizade. Mas um aviso. Um único passo em falso resultará em seu permanente fim. Deixa pra lá, esse jogo é uma bosta mesmo. Você só tá bravo porque perdeu. Talvez, mas pelo menos minha casa não tá pegando fogo. Aí, Bryson, deita no chão. Por quê? Deita logo. Tá bom. Tô me mijando, eu tô me mijando, eu tô me mijando. Oi, eu sou o Bryson e eu já fiz vários vídeos sobre meus irmãos, mas tem uma que ainda não contei pra vocês, que é a minha irmã mais velha, minha única irmã, a Brittany. Aliás, a sketch de introdução é uma história real, ela realmente fez aquilo comigo. Mas se olhar bem, a Brittany foi a irmã mais legal enquanto a gente crescia. Tipo, ela tem 10 anos a mais que eu e até que faz sentido, porque uma adolescente de 15 anos teria um problema com um garoto de 5. Ela até me deu um apelido quando eu nasci. Precioso. Eu até contaria os apelidos que meu irmão me chamam, mas eu não quero ser desmonetizado. Ela foi a mais legal comigo quando eu era criança, mas isso provavelmente é só porque o nível era baixo demais por causa do Brody e do Brayden. Ela foi a única que não ficou super decepcionada quando eu nasci. É sério, meus irmãos queriam outra irmã e meus pais queriam que fosse uma surpresa. Quando o Brody e o Brayden vieram me conhecer e descobriram que eu era um menino, ficaram arrasados. Você vai até achar que eu tô zoando, mas eu tenho provas, olha! Oh, meu Deus! Vem aqui, olha o Brayden, que eu tenho Brody. aqui. Oi! Olha! Ele não vai dizer oi pra gente? Ele tá dormindo. Você acha que ele é menino ou menina? Menina. Ele é um menino, Brody. Oh, Ele é igual a você. ele é igual a você, Você ele é é menino, menino. você é menino, vocês têm um irmão. Isso Querem que a gente tente uma irmãzinha? Ah, amigão! Essa aqui não é irmã. A sua irmã tá bem ali. Eu já era uma decepção desde o primeiro dia. Viu como o Brody ficou arrasado? E o Brayden foi cumprimentar a Brittany em vez de mim, tipo, peraí, rapaz! Eu mal tinha chegado do céu a esse planeta. Eu esperava uma recepção mais calorosa. Olha o cartão de nascimento que minha mãe saiu mandando. É um outro menino. O que eu fiz pra merecer isso? Me desculpa se incomodei tanto assim vocês por eu apenas ter nascido. Bom, vamos começar com uma história clássica da família. Eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta nova, bem melhor que a minha bicicletinha de bebê de uma marcha só. Levei ela pro topo da colina perto da casa e desci. Era tão rápida e emocionante. Entrei na nossa garagem e tentei frear, pedalando pra trás, porque era assim que minha bicicletinha funcionava. Mas essa era uma bicicleta de gente grande. Pedalar pra trás não serviu de nada. Já era tarde demais. Eu tô me mijando, eu tô me mijando. A primeira reação da Brittany quando alguém se machuca é rir histericamente e tentar não fazer xixi. Acho que é porque ela ficou dessensibilizada à dor assistindo todos aqueles documentários de crimes reais. Os braços dela foram cortados, as pernas foram cortadas, as orelhas foram cortadas, a língua foi cortada, o nariz foi cortado, os olhos foram arrancados. Mas apesar da obsessão dela com assassinatos, ela era muito fofa comigo e eu sempre vou me lembrar dela, me levando pro Chuck E. Cheese e jogando Deal or No Deal juntos. Ainda me lembro da nossa estratégia vencedora. Aqui é o banco. Não tem negócio. Aqui é o banco. Não tem negócio. Agora, vamos abrir a sua maleta. Você ganhou! Só que ela nem sempre foi tão legal assim comigo. Uma vez, quando eu era bem pequeno, nos mudamos pra uma nova casa e eu queria usar a tampa de lata de tinta como chapéu. Quando a tampa caía, eu chorava. A Brittany sempre voltava a colocar de novo na minha cabeça pra me consolar, mas ela continuava caindo e eu chorando. Então, é claro, ela colou a tampa na minha cabeça. Mamãe teve que raspar minha cabeça pra tirar a tampa. Meu cabelo ficou detonado. Isso é o meu ganha-pão! Não pode estragar meu ganha-pão, cara! Enfim, com o tempo, a Brittany começou a namorar e trouxe um carinha pra casa. Eu devia ter uns 7 anos e a gente tava de boa no puff, jogando no celular. Quando, de repente, o cara disse...
É muito bizarro ter seu irmãozinho por aqui, sabia? Cala a boquinha aí! Eu tô na minha casa! Bizarro e estranho é ver você aqui, queridão! Eu quero um quarto vazio pra gente ir direto pra parte do peso. Mesmo sendo o primeiro encontro, que presunção da sua parte, testudo! Brittany, esse cara não presta pra você. Dá um pé na bunda dele! Eu não disse isso de verdade, mas eu pensei. Enfim, ela descartou ele. Depois veio o próximo namorado, Kyle. Uma vez ele veio tomar conta de mim, eu fiz ele assistir Danny Phantom comigo o dia todo. Também me lembro de aparecer na casa dele uma vez, me convidando pra entrar e levando um jogo de skate comigo. Aí ele me deu um carrinho de brinquedo. E isso foi o suficiente pro Kyle ganhar a minha bênção pra casar com a Brittany. Enfim, eles estão casados agora, igual todos os meus outros irmãos mais velhos. Avançando, eu tava no ensino médio e a Brittany e o Kyle estavam morando no porão da minha mãe. Certa noite ouvimos a Brittany e o Kyle brigando lá embaixo e eu levei uma bronca de meia hora dos meus pais sobre como casamento é difícil. Eu falei pra eles no dia seguinte e eles disseram: Só estávamos assistindo um jogo de hóquei e nos empolgamos. E eu tipo, então eu levei um sermão enorme à toa! Nessa época, a Brittany teve que parar em uma oficina comigo no carro. Ela pediu pra eu entrar e pegar umas coisinhas automotivas. Oh, Bryson, quero que você entre na loja e peça fluido de pisca, porque o meu acabou. Ok. Vocês aí têm fluido de pisca? Fluidos de quê? Fluido de pisca? Alguém Tá te zoando, rapazinho! Fluidos de pisca não existe. O quê? Deixa eu perguntar pra minha irmã. Tô me mijando! Eu tô me mijando! Ela me trollou, mas aí eu me vinguei fazendo um vídeo sobre isso e monetizando. Então, quem realmente ganhou? Agora, morando juntas, mamãe e Brittany tiveram algumas discussões. Eu nem lembro sobre o que eram, mas uma hora, depois de uma discussão escalar por um tempo, chegava num ponto em que elas paravam de tentar resolver e só tentavam causar o máximo de dano emocional possível. E essa foi a minha favorita. Eu tava de boa no quarto da mamãe. A Brittany entrou e elas começaram a relembrar uma discussão de mais cedo naquele dia. Escalou e elas gritaram por um tempo. Aí a Brittany saiu bolada. E quando ela saía, a mamãe disse: Deixei você nervosinha? Você não fala essas pra nenhum dos outros filhos! Eu não vou tolerar isso! Então, foi bem divertido. Não se preocupem, mamãe e Brittany estão de boa agora. Mas olhando em retrospecto, eu diria que sim. Mamãe realmente deixou ela nervosinha. Agora é hora de falar sobre os filhos da Brittany. Meus sobrinhos, Hank, Brock e Jack. Eu amo meus sobrinhos. Eles são uma evolução gigante em relação aos pais deles. Enfim, eu levo muito a sério o lance de ser o tio favorito. Cavalinho, quebra-cabeças e bichos de pelúcia aos montes. Eu também ensino a eles lições valiosas de vida. O que fazemos quando alguém é mal com a gente? Isso aí! Violência! Podem falar violência? Violência! Isso aí! Sejam muito espertos quanto a isso. Joguem pedras, mordam pessoas, empurrem escada abaixo. Só coisa boa. Tá bom! Mas falando sério, eu tento influenciar positivamente de todas as formas que eu posso. Ruim! Ruim! Bom! Bom! Tio Bryson, a gente vai ser pago pra isso? Não! Eu sou dublador e dubladores têm cachê. Não! Nada de grana pra você! Sabe de uma coisa? Eu vou ligar pro meu agente. Ah, claro, você tem um agente. Pai! Que foi, filhão? Ele não quer me pagar. Isso é mentira! Ele tá mentindo! Ele não quer me pagar! Agora uma história engraçada pra cada um dos meninos. Uma vez amarrei uma cesta de roupa suja atrás daquele nosso carrinho de brinquedo. Daí coloquei o Hank dentro e ficava dirigindo ele pelo chão da cozinha. Foi um sucesso! Ele adorou. Eu também fazia umas derrapagens de vez em quando, mas uma vez eu derrapei forte demais e... Foi divertido explicar aquilo pra Brittany. Outra vez, a Brittany tava fora de casa, conversando com uma amiga. O Brock aparecia toda hora, puxava o braço dela e pedia atenção. Mas a Brittany mandava ele esperar lá dentro e dizia que ia falar com ele quando ela terminasse. Normalmente, o Brock é um doce, mas isso fez ele mostrar o seu lado azedo. É por isso que chamamos ele de Garota Azedinho. A senhora vai se arrepender do dia que me ignorou, mãe. A Brittany terminou de conversar e resolveu entrar, mas a porta tava trancada. A Brittany mandou o Brock destrancar, mas ele só ficava olhando pra ela, desafiando sua autoridade. Por fim, a Brittany entrou pela janela e esbravejou. Uau, melhor você correr. Mas o Brock ficou lá, firme, olhando pra ela de modo desafiador enquanto ela se aproximava, como se dissesse: Não tenho medo da senhora. Vou poupar vocês do que aconteceu depois. O Jack é simplesmente a coisinha mais fofa do mundo, mas quando o visito, costumo carregar ele por aí e... Só que o que me marcou de verdade foi quando eu encontrei ele tentando comer um lencinho umedecido. Tentei tirar, mas ele olhava pra própria mão, depois pra mim.
Segurando firme o lencinho, eu fiz força pra tirar da mão dele enquanto ele me olhava. Acha que está no comando? Por fim, usei as 2 mãos pra abrir o aperto dele. Porque um bebê me fez questionar a minha força. Eu adoro visitar e me divertir com os meninos. Eles também assistem os meus vídeos. E o Hank sabe alguns de cor. Ele cita melhor do que eu. E aí, garotos, quem é o tio favorito de vocês? Bryson, os outros tios são cringe. Isso! Eu sou o melhor cara do mundo! Quer saber? Não fica tão convencido, cara. Tô cansado de você mendigando elogios o tempo todo. Para de me usar como palhaço no seu circo narcisista online. Seu canal inteiro é só uma tentativa patética e desesperada de preencher esse vazio no seu coração. Mas adivinha? Nenhuma quantidade de elogios vai consertar a imensa segurança da sua alma. Validação externa não vai te consertar. Tem um pouco de autoconsciência e vai buscar terapia, ou sei lá, seu maluco sem noção. O Hank tá certo, porque um adulto precisa de elogios de crianças pequenas. Você é cringe, cara. O quê? Pra terminar esse vídeo, pensei que eu e a Brittany poderíamos relembrar algumas das nossas outras memórias favoritas. Aproveitem as O histórias. Bryson e eu tivemos mães muito diferentes. Eu tinha uma mãe que tava sempre em cima de mim. Se eu quisesse ir pra qualquer lugar, falava com quem você vai, que horas você volta. Se não voltar até tal hora, vai ver só. Já meus irmãos podem fazer o que quiserem. Minha mãe tá cansada. Ela disse que tá exausta e cansou de cuidar. Bom, eu nunca gostava de sair. Eu só ficava em casa o tempo todo. Verdade. Eu só roubei uma coisa na minha vida quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. A gente foi numa loja de tecidos e tinha uma abóbora com chiclete dentro. Minha mãe disse que eu não podia pegar. Voltamos pro carro e ela me olhou pelo retrovisor com aqueles olhos de águia enquanto eu mascava chiclete. Ela olhou pra mim e perguntou: Brittany, tá mastigando o quê? E eu disse: chiclete. E ela perguntou: onde conseguiu? E eu disse: na loja que a gente tava. Ela deu meia volta com o carro bem rápido, me puxou de volta pra loja, me fez contar pro caixa que eu tinha roubado o chiclete. Depois saímos e fomos pra delegacia, onde ela chamou o policial, me tirou do carro e perguntou pra ele: o que acontece se você roubar? E o policial disse: você vai pra cadeia. E minha mãe se virou pra mim, apontou dizendo: ela acabou de roubar um monte de chiclete da loja. E eu achei que ia pra cadeia. Nem preciso dizer que foi a primeira e última vez que eu roubei alguma coisa. E se o policial tivesse te prendido em flagrante, tipo, Ela vai pra prisão juvenil! e a mãe, tipo, espera aí, meu plano não funcionou como eu Sim, pensei. ela só tem 5 anos. Então, eu fui parar mesmo na cadeia, né? Eu era enfermeira de uma prisão. Uma vez eu cheguei em casa depois de um longo turno de 16 horas e vi o Bryson sentado de pijama, o mesmo que ele tava usando o dia todo, tomando uma tigela de cereal. Aí eu olhei pra ele com nojo e perguntei: quanto de grana você fez hoje? Digamos que ele ganhou muito mais do que eu. Ela não tá nem com um pouquinho de inveja, né? Bom, essa foi boa. Concluindo, a Brittany é minha irmã favorita.